A realidade inclemente da vida nas ruas. Eu lá na rua, fiquei uns 12 anos na rua. Não tem como dormir direito, né? Quando chovia também se molhava, eu tomava muita chuva, sol e chuva. Eles dormem mesmo na rua, né? Muitas vezes se alimentam pela rua mesmo, ou tomam banho em postos, esses lugares. Mas a maioria que a gente entrevista aqui, eles ficam na rua. Envolvido no crime cedo. Aí qual foi o moleque que tentou me matar? Eu dei um tiro. Só que começou a travar, eu comecei a perder a inspiração. Aí eu fui no caminho de Deus. Falei, Senhor, perdoe pelos meus pecados, tudo que eu fiz na minha vida. Só vou me dar mais uma oportunidade. A ADRA, uma agência humanitária de escala global, dirige abrigos para adultos em situação de rua na Grande Vitória e trabalha para que tenham saúde, educação e aprendam técnicas para inserção no mercado de trabalho. Pessoas comuns, como você e eu, se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. Vitória. Esta não é só uma cidade bonita, banhada pelo litoral. Vitória, apesar de não ser uma cidade em grande evidência, é uma referência de qualidade de vida no Brasil. Já foi apontada pela ONU como a segunda melhor cidade para se viver. Está no topo do ranking de melhores cidades para se investir e é uma das cidades mais inteligentes do país. Entre todas as capitais do Brasil, Vitória, aqui no Espírito Santo, está no topo da lista de melhores cidades para se viver. Aqui vemos bons indicadores de saúde e educação. Mas para quem vive em grandes cidades do Brasil, como em outras da América do Sul também, é comum ver situações de violência social, como, por exemplo, deparar-se com gente vivendo em situação de rua. E aqui em Vitória, estamos falando de 300 pessoas e mais de 1.000 na Grande Vitória. O panorama atual, no ano de 2019, nós temos em média 300 pessoas que hoje estão nas ruas, em situação de rua. A maioria das pessoas que estão nas ruas estão pela questão do conflito familiar, desemprego e uso de substâncias psicoativas. São pessoas que por algum motivo foram abandonadas pela família, são pessoas que por algum motivo, alguns sofrem de transtornos mentais, de algum desequilíbrio, são pessoas que foram desiludidas na vida, tiveram uma grande decepção, enfim, então elas correm meio que à margem da sociedade e são seres humanos. Eles dormem mesmo na rua, né? Muitas vezes se alimentam pela rua mesmo, ou tomam banho em postos, esses lugares. Mas a maioria que a gente entrevista aqui, eles ficam na rua, eles dormem na rua mesmo. Vitória é a capital do estado, então ela tem uma situação das pessoas em situação de rua bem diferenciada. Porque as pessoas procuram a capital, porque tem melhores condições, é mais atrativo. E é tão forte essa situação que atende muito mais pessoas de outros municípios do que de Vitória, que nós estamos fazendo um trabalho no estado integrado da região metropolitana. Qual é o desafio? Unir as políticas que possam ajudar. Então, a assistência ela não contempla todas as necessidades de uma pessoa em situação de rua. Rafael Dias Santos, meu nome. Tenho 31 anos e sou de Vitória. Envolvido no crime cedo. Aos 13 anos de idade já era envolvido. Acabei tendo uns problemas. Aí qual foi o moleque que tentou me matar? Eu dei um tiro. Quando eu caí, comecei a perder. Isso me dá falta, meus olhos começaram a virar, os pessoal contando que eu mesmo estava ficando inconsciente, meus olhos começaram a virar. Só que começou a travar, eu comecei a perder a inspiração, aí eu fui no caminho de Deus. Falei, Senhor, perdoe pelos meus pecados, tudo que eu fiz na minha vida. Só vou me dar mais uma oportunidade e deixa eu morrer não. Depois de levar um tiro na cabeça, Rafael ficou em coma durante 10 dias. Sobreviveu, mas carrega até hoje as sequelas de ter perdido o movimento das pernas. Rafael chegou a ser acolhido durante 2 anos
no abrigo para adultos em situação de rua do Jabu, em Vitória. E ainda assim, Rafael voltou ao mundo do crime. Teve um dia que eu cometi um crime e eu estava indo lá pro bairro. Aí teve um dia que eu não estava aguentando mais, estava usando tanta droga que eu desejei ser preso, pra você. Rafael foi preso e lá ficou durante quase 8 anos, onde teve tempo suficiente para refletir. Nesse momento você sem mobilidade, Sim. e privado de liberdade. O que passava pela sua cabeça? Rapaz, muita coisa. O psicológico já estava afetando. Pensava na minha família, pensava na oportunidade que eu tive. Então eu ia sempre orando a Deus. Me arrependi, chorava, tinha hora que eu fechava a cortina, lembrava de tudo, chorava, conversava com Deus. Em agosto deste ano, Rafael retorna ao abrigo do Jabu, que é operado pela Adra Brasil, o mesmo que o acolheu antes de ser preso. Eu me lembro de assistente social me procurou e falou: Priscila, ela subiu aqui chorando. Falou: Priscila, você lembra do Rafael? Eu falei: lembro. Eu falei: então, ele tá lá no portão pedindo vaga. Ele disse que acabou de sair da cadeia e ele não tem para onde ir. Tudo que vinha à mente dele é que se ele me encontrasse aqui, como eu tinha sido assistente social dele lá no passado, eu poderia viabilizar uma vaga para ele. Eu acordo, levanto, escovo os dentes, eu medito na palavra, eu falei com você. Vou tomar café, depois deito mais um pouquinho, fico andando um pouquinho lá no pátio, ou faço curativo. Aí volto, tiver alguma atividade, cinema, esse negócio depois do almoço, eu participo. Todas as oportunidades que está tendo, eu estou aproveitando. Esse é um dos abrigos para pessoas em situação de rua aqui na Grande Vitória. Em parceria com o governo local, a ADRA coloca atenção às necessidades básicas, faz um serviço de recuperação de autonomia e dá carinho, coisa que muitos deles não tiveram em muito tempo. O Rafael, praticamente a gente já fez um laço de amizade. Eu levo para dar o banho nele, arrumar as roupinhas dele, deixar preparado que todos os dias ele tem que fazer o curativo e dar o almoço. E às vezes quando a gente é escalado para sair, para fazer os passeios com ele, eu também estou junto com ele. O abrigo é um projeto que funciona 24 horas, né, que atende 40 pessoas em situação de rua. E daí eles vêm com quadros bem diversos de saúde, né? Nosso papel aqui é garantir os direitos deles. Primeira coisa, garantir a saída da rua, né? Um local que eles tenham um abrigo de fato, tenham alimentação, tenham onde dormir, né? Um tratamento... É tirar mesmo dessa condição de rua, né? A pessoa. E aí começa um trabalho, né? Tanto de atenção à saúde, quanto esse trabalho de reinserção comunitária e, se possível, em algum momento, a reinserção familiar. Uma das maiores e mais antigas do Brasil, a ADRA no Espírito Santo atua na proteção de alta complexidade dos serviços de assistência social do Estado. O abrigo do Jabu já existe há 10 anos e é operado pela ADRA. Outros desse tipo, para adultos em situação de rua, funcionam em Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica, na Grande Vitória. Para chegar até os abrigos, uma equipe de abordagem social visita as pessoas na rua e levanta dados. Se aquele que foi abordado concordar em ir para um abrigo, ele é então encaminhado de acordo com as suas necessidades e também desejos. A equipe psicossocial é feito o levantamento. A gente faz o plano de atendimento individual, que a gente chama de PIA, e nesse plano de atendimento é feito o levantamento. Qual é o seu desejo? O que você quer nesse exato momento? Eu acho que quando a pessoa chega aqui, ela já está muito fragilizada, então ela não precisa de entrar num lugar hostil, né? E aqui a gente faz todo um trabalho com eles na humanização mesmo, assim, no desejo, no respeito. Então, assim, quando eles entram aqui, eles até falam: nossa,
a gente é bem atendido, vocês perguntam se a gente está bem, dá um bom dia, olha no olho, chama pelo nome. A gente observa que aquele que começou no grupo, né, caladinho, quietinho, hoje ele consegue se expor, ele fala, ele já começa a indicar um outro amigo e assim, a interação melhora muito. O abrigo ele tem um trabalho educativo, ele não está lá só dormindo ali, né? A gente faz um trabalho educativo. É um trabalho bem direcionado para essas pessoas. Na cadeia, Rafael se apegou à Bíblia. Voltou para um espírito de paz e superação. Com apenas 1 mês desde que voltou para o abrigo do Jabu e com o acompanhamento cálido de seus cuidadores, Rafael sugere a cura emocional. A equipe já percebeu um comportamento diferente, né? Já voltou com algumas ideias ligadas ao campo religioso, né? Tava com a Bíblia. Não vimos até o momento nenhum problema de relacionamento, né? Então, é uma outra pessoa. Logo no início, quando ele chegou, eu falei pro Rafael, eu vejo você um rapaz bom e para Deus, não importa o que passou, o importante é agora. Você está aqui, você vai ter uma nova vida, uma vida cheia de sonhos. Eu sei que você tem sonhos a realizar. E se você acreditar nesse Deus, que é verdadeiro, você vai alcançar os seus objetivos. Essa é a minha palavra positiva para ele. O que eu aprendi é dando confiança aos pessoal, em suas ajudas e me dando maior apoio e sempre me dando força. A realidade de quem vive em situação de rua é cada vez mais evidente e ainda assim invisível. Que caminho seguir para possibilitar uma vida mais digna? Retratos. Histórias não contadas. Retratos. Histórias não contadas. No bloco anterior. Em Vitória, Espírito Santo, Rafael entra cedo no mundo do crime e perde o movimento das pernas depois de levar um tiro. Mas encontra no abrigo para adultos em situação de rua da ADRA uma nova oportunidade de vida. Envolvi no crime cedo, como o moleque tentou me matar, deu tiro. Só que começou a travar, eu comecei a perder a inspiração, aí eu voltando para meu Deus. Falei assim, perdoa pelos meus pecados, tudo que eu fiz na minha vida, só vou me dar mais uma oportunidade. O abrigo é um projeto que funciona 24 horas. Nosso papel aqui é garantir os direitos deles. Logo no início, quando ele chegou, eu falei pro Rafael, eu vejo você um rapaz bom, não importa o que passou, o importante é agora. O que eu aprendi é dando confiança aos pessoal, suas ajudas e me dando maior apoio e sempre me dando forças. Cacilda Maria Fraga dos Santos. Ela tem 61 anos. Eu moro aqui na rua Ciro Souza, Vitória. Aí lá na rua, fiquei uns 12 anos na rua. 12, mas eu tenho mundo mesmo. Odeio. Era cachaça, cigarro, comida mesmo nada. Não tem como dormir direito, né? Quando chovia também se molhava, eu tomava muita chuva, sol e chuva. Na rua eu tinha meu barraquinho ali, agora meu filho mora ali, na casa, mora ali, num beco. Cacilda chega ao abrigo do Jabu por meio do Serviço de Abordagem Social do Estado, em situação de completa desnutrição e com traumas. A primeira demanda da Cacilda era cuidar dos básicos mesmo, né? A Cacilda ela não andava mais quando ela voltou para o abrigo. Se ela não acertasse abrigamento, ela ia morrer na rua, né? Estava muito emagrecida. Muita luta, me levaram, a abordagem me levou. Aí eu fiquei lá no abrigo, muito doente. Cacilda permaneceu no abrigo do Jabu durante 7 anos. Os assistentes sociais da ADRA se preocuparam pelo seu equilíbrio emocional, seus vínculos familiares e, principalmente, sua saúde.
Conseguiu fazer terapia para mim fazer. Fiquei nas cadeiras de roda, as pessoas cuidando de mim, me dando banho. Aí fiquei boa, graças a Deus, comecei a andar, com a terapia que eu fiz. E daí ela começou a conseguir se alimentar. Então, passado aí um mês e pouco, ela já estava um pouco menos frágil, a ponto até de conseguir voltar a andar meses depois. A equipe da abordagem não acreditava quando viu a Cacilda voltando a andar. Não acreditava mesmo. Uma realidade que fica mais evidente com o desemprego é a volta daqueles que passaram por um abrigo às ruas. Muitos nós precisamos, quem sabe, dar uma qualificação para que ele encontre, né, um meio de subsistência. Ele tem uma profissão, ele tem uma formação, então a gente precisa detectar esses elementos para tentar potencializar e através daquilo que ele já tem construído, né, em sua formação educacional e profissional, tentar aproveitar aquilo ali e dar uma direção no mercado. Mas o mercado tem que abrir portas. Hoje, Cacilda trabalha lavando roupas dos abrigados do Jabu. Tira seu sustento básico do trabalho duro, de esfregar as roupas com as mãos. O Estado do Espírito Santo opera um programa de aluguel social para dar moradia àqueles que foram reabilitados por meio dos abrigos. Benefício que Cacilda alcançou e hoje tem uma vida tranquila. Eu levanto 6 horas todo dia, 5 horas até acordar, mas levanto 6 horas e saio da cama. Eu tomo meu banho frio aqui, água fria, tudo frio, não tem quente não. Aí eu pego e faço meu café, tomo meu banho, escovo meu dente, faço meu café, tomo meu cafezinho, assisto um pouquinho pra beber as notícias. Até da hora, depois eu arrumo essa casa aqui, passo barro, passo pano. Espero das 9 horas, eu vou lá pegar a roupa. Quando eu chego, eu vou lavar a roupa. Já chego direto pro tanque, lavar a roupa. Enquanto também, quando não termino de lavar, tá tudo no varal também, não paro pra nada. A calidez, o amor e o carinho são os pilares do trabalho de assistência social e da ADRA em Vitória. O caminhar juntos tem favorecido a reabilitação de Cacilda e Rafael. Às vezes a pessoa está tão debilitada que a gente nem consegue imaginar muito aonde que a gente vai conseguir chegar com aquela pessoa, né? Cacilda, a gente eu nunca consegui imaginar que a gente ia chegar num nível com Cacilda a ponto dela ir morar sozinha. Então a minha avaliação é muito positiva, até de surpresa positiva. Mas hoje ela já está bem adaptada à casa dela, né? A casa dela muito bem arrumada, ela é muito caprichosa. Eu brinco que nem a minha cama na minha casa fica, ela deixa a roupa bem esticada, põe os ursinhos em cima da cama. É muito caprichosa. É totalmente diferente, sabe? Uma pessoa mais humilde. E agora ele não estava confiando nas forças dele. Ele veio com uma confiança tremenda em Deus e ele falava disso o tempo todo. Foi muito legal. Meu sonho que eu tenho agora é não sair daqui. É não sair daqui. Ficar quietinho aqui nessa televisão, aqui, invento coisa pra fazer, assim. Qual que é o seu sonho hoje? Com minha família, com meus filhos. Trabalhar, lá pra frente trabalhar e ser feliz, né? Chega de tristeza, chega de sofrimento. Em Vitória, o desafio de possibilitar os sonhos para aqueles que hoje vivem em situação de rua passa por questões políticas, financeiras e, em grande parte, social também. Que a gente tenta ser parceiro, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, para criar esses espaços para que essas pessoas possam ser reinseridas no mercado de trabalho. Mas eu confesso para você que esse é um desafio, porque normalmente as pessoas elas vêm com um pouquinho de restrição, com um pouquinho de preconceito, essa pessoa que está nesse estado e que quer uma mudança. O preconceito é muito forte. É tão forte que se a gente for alugar num bairro uma casa para abrigar pessoas em situação de rua, o próprio bairro rejeita. Então existe essa situação muito grande mesmo. Você quer que tire de perto de você. Se tem uma pessoa na rua, você quer que tire e leve para longe. Às vezes são invisíveis. Eles só são visíveis quando começam a incomodar. Quando começa a usar os locais, aí todo mundo observa. Mas enquanto isso, eles não são visualizados por nada. Vitória hoje tem um atendimento em assistência social considerado bom. Mas ainda assim existem necessidades variadas para atender a todas as pessoas em situação de rua na Grande Vitória.
Se você não tiver recursos, você não consegue, né, abrir um espaço para acolhimento. Então, veja bem, você pode ter na rua 300, 400 moradores de rua, mas você só tem um espaço físico para atender 50. Então, você tem um fator limitador. À noite, nós temos um abrigo noturno, mas não comporta todos. A gente não tem, temos albergue em Vitória, mas não comporta todos. Então, isso aí dificulta um pouco esse trabalho de atendimento à questão da moradia, da dormida, do dormitório. A ADRA traz uma metodologia mais humanista, né, que trabalha essa adesão às causas sociais. Isso faz um salto muito grande, porque a gente tem um parceiro que compreende a metodologia da política para pessoas em situação de rua. No Estado, a gente sente pelo trabalho que é feito nos municípios. Porque o trabalho do governo do Estado, ele é feito através dos municípios. Então, a ADRA tem convênio com os municípios. Então, esse é um trabalho importante que a ADRA tem. Se você passar na rua e ver alguém que precisa, alguém que necessita, e isso não mexer com você, quem está precisando de ajuda é você. Eu acho que é algo que a gente tem que olhar o próximo, fazendo o exercício da empatia, tentar se colocar no lugar do semelhante e tentar ajudar. Foi após voltar para o abrigo do Jabu que Rafael retomou os estudos e hoje cursa o ensino fundamental. Ele também foi levado à praia pelos seus cuidadores, para ver o mar depois de muitos anos. É difícil entender como Rafael consegue ser positivo diante de tantos obstáculos, e como Cacilda anda em paz frente aos sofrimentos da vida na rua. Ambos viram a morte de perto, e por isso hoje valorizam a vida. Mesmo em momentos distintos de sua caminhada, Rafael e Cacilda retratam o estímulo necessário para conquistar dias melhores. A gente percebe que as pessoas, assim, elas só precisam de um pouquinho de amor, de atenção, de direção, de acompanhamento. E a gente consegue enxergar nessas pessoas que elas querem uma mudança. E isso é importante para nós, porque a partir do momento que a pessoa ela quer mudança, a gente só tem que apoiar e direcionar. Essas pessoas que estão aqui no abrigo, elas merecem uma oportunidade, né? Eu uma vez falei com a Priscila, que é a nossa coordenadora, falei que a gente precisa dar amor para eles, que eles não tiveram. Além da violação de direito, né, que eles se veem totalmente sem rumo, não, eles acabam vendo isso, por exemplo, quando você faz um atendimento ou tenta encaminhá-los, é sempre fato, muito obrigada, muito obrigada. Então é como se fosse uma questão de favor, de assistencialismo. Então, a gente tem que trazer para a realidade, não, você não está aqui, o que eu estou fazendo para você não é um favor, é um direito. E às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas é um trabalho muito difícil, alta complexidade, você gosta de trabalhar aqui? Eu gosto, isso é muito gratificante para mim. Muito gratificante porque eu vejo as pessoas mudando a direção de suas vidas. E isso para mim é muito gratificante, eu não esperava nada melhor nessa vida do que isso. Alegra qualquer um, alegra e muito. Às vezes fala assim, são 40, mas se um sair dessa situação, já é uma vitória. Você se emociona? É muito. É difícil falar, mas é emocionante, porque é um trabalho em conjunto. As pessoas aqui são muito legais, tá disposto a ajudar a todos, sem exceção de pessoas. Aí foi quando eu orei a Deus e lembrei das sonhos do pessoal. Aí eu falei, vou lá e eu acredito que eles vão me receber. Foi o que aconteceu. Agradeço muito a Deus, aquele pessoal que ele abriu, né, que olhei ali. Agradeço a Deus por tudo ali, tudo que fizeram, que ele abriu, né, tudo, né, que olhei pro pessoal, tudo ali. Agradeço muito a Deus. Cacilda e Rafael são pessoas que experimentaram a inclemência das ruas. Os motivos que os levaram até lá são coisas que provavelmente nem você nem eu conseguimos imaginar. Mas suas vidas tomaram um rumo muito diferente graças ao seu desejo de superação e a organizações como a ADRA, que oferecem oportunidades de um amanhã melhor. Eu te convido a conhecer mais sobre o Projeto Abrigos, entre tantos outros projetos da ADRA no Brasil e na América do Sul, através do site adra.org.br/retratos. A rua cobra vidas, mas a sua contribuição pode salvar uma.